will start speaking English, but afterwards I have to speak in Portuguese because we are broadcasting this presentation in the University of Geneva. I'm very happy to be here. I thank Alexandre for inviting me to be here. And I say it's a great pleasure to receive you people from the University of the TU Delft. In late years in my life, in early years of my life, I've contributed to some joint research with the Delft University. At that time, there was still the building at Berlach Weg, number 1, was a magnificent building. And I participated in a research network from 1982 to 2002. It was during that time that we used it to have a network. My colleagues from Delft, I think all of them are retired now. Professor Jürgen Grossman, I don't know if he's still there. He's retired. Retired. Paul Jail, I think, also retired, isn't it? And also my colleagues, Marisa Carmona, that came back to Chile. So the people from that time you have probably not known, but it was very good to have this contact along those years, and this is why I'm very happy to receive you here. Now I must proceed in Portuguese language. Como vocês viram, a minha história de vida profissional fica entre o Estado e a universidade ao longo do tempo. E essa apresentação, eu peço desculpa por não ter feito uma especificamente para esse dia, mas é de poucos dias, de poucas semanas atrás, que eu fiz uma apresentação junto com o Alexandre em Princeton, e o tema basicamente é o mesmo. E eu não cometeria a desonestidade intelectual de apenas mudar o título no primeiro slide. Então fica exatamente esse slide como está. Como nesta visão híbrida de acadêmico e de agente do Estado, eu tenho a obrigação de mostrar alguns limites no tipo de concepção que se faz dos projetos todos de uso de água e, em particular, do projeto do Hidranel, que eu acho muito importante, o Hidranel Metropolitano, que tem sido coordenado aqui na faculdade. Ele tem interfaces com outros usos de água numa região complexa, como a região metropolitana de São Paulo, que eu gostaria de destacar. Tá? Essas interfaces criam limites às possibilidades de expansão, de aprofundamento deste uso particular, que é o uso de navegação. Tem isso aqui. Nós aprendemos algumas lições de crises frequentes que nós enfrentamos aqui na região metropolitana e em toda a região leste do estado de São Paulo. Nós temos uma alternância de inundações severas e de faltas de água, de escassez de água, de secas. Né? Isso não é de se estranhar, porque nós estamos numa região de montante, numa região de nascente de bacia hidrográfica. Então, a própria carga, o leito dos cursos de água, são leitos de pequena seção, relativamente pequena, em toda porção de montante de uma bacia você tem cursos de menor seção, e isso explica essa vulnerabilidade simultânea à inundação e à seca. Por um lado,
essas pequenas calhas, essa topologia hídrica não é suficiente para segurar a água em seu estado natural, ela não retém, toda a água que passa vai rapidamente embora. E, por outro lado, ela também não consegue fazer face às cheias dos rios. As cheias são um processo natural que acompanhou este sítio natural desde que ele existe, mas ela passou a se tornar inconveniente a partir do momento em que a cidade, a mancha urbana, a malha urbana, cresceu de uma forma descontrolada e acabou ocupando o leito expandido dos rios. Quer dizer, basicamente, a fragilidade, as inundações que nós temos na região metropolitana de São Paulo se deve ao fato de termos invadido os leitos expandidos dos rios. E também, um outro motivo é a impermeabilização das cabeceiras, a impermeabilização das zonas mais altas, que aumenta a velocidade de escoamento da água. E o problema da escassez é que as fontes naturais existentes dentro da área de influência da região metropolitana são muito poucas. Então, foi necessário se buscar água de mananciais cada vez mais distantes. E esses mananciais distantes, obviamente, não têm as suas bacias formadoras coincidentes com as que estão localizadas dentro da metrópole. Então, o grande paradoxo que nós podemos ter, e efetivamente vivemos esse paradoxo no último verão, é você ter escassez nos locais de repreenchimento dos mananciais e, ao mesmo tempo, inundações instantâneas, flash floods na área urbanizada. Então, você tem uma ocorrência simultânea de escassez de água para uso urbano e de excesso de água invadindo a área urbanizada. Isso é uma consequência direta da maneira como se formou este sítio urbano numa área natural de cabeceiras, numa área natural de nascentes. Eu não vou ler os slides, esta apresentação fica documentada aqui, que uma das coisas mais desagradáveis que tem é alguém falar e ler o que está escrito. Vocês leem os slides e eu falo o que tiver que falar a respeito da apresentação. O que eu gostaria de destacar aqui é um problema de hierarquia de usos da água. Quer dizer, numa zona de escassez e com problemas hídricos de tal sorte que nós temos em São Paulo, você tem uma hierarquia de usos. Existe essa hierarquia, inclusive no Brasil, estabelecida por lei. O primeiro uso que você sempre tem para a água é o abastecimento humano. Em qualquer circunstância, o abastecimento humano tem precedência sobre qualquer outro uso. E depois você tem, e isso implica como atividades principais no binômio qualidade e quantidade, um controle de despoluição e uma segurança de quantidades. Quer dizer, são essas duas dimensões que sempre têm que ser observadas para o abastecimento humano. E aí você tem uma sequência, os usos que estão embaixo, o controle de inundações, a segurança energética, o uso industrial e irrigação, eles não são rigidamente estabelecidos numa hierarquia. Essa hierarquia varia conforme o contexto em que se insere. Quer dizer, obedecida a prioridade absoluta de abastecimento humano, os outros usos vão se organizar conforme as características específicas de cada caso. No caso da região metropolitana de São Paulo, e vocês vão ver em seguida que a região metropolitana se relaciona com um complexo geograficamente mais amplo, que nós chamamos a macrometrópole paulista, o segundo uso
importante após o abastecimento urbano é o controle de inundações, porque as inundações são extremamente danosas a toda a estrutura urbana e ao funcionamento da cidade, de poluição concentrada e difusa. Isso estava incorporado junto com essa noção de abastecimento humano, mas ela está junto. O tratamento de esgoto, a coleta de esgoto sanitário entra na vertente de despoluição imediatamente associada ao uso humano. E depois nós temos, por exemplo, a segurança energética hoje é vital num país como o Brasil, porque nós temos todo o problema de seca que atingiu principalmente a grande região sudeste. Essa seca baixou a segurança energética de todo o país. Quer dizer, nós temos um conjunto de oferta de energia elétrica baseado majoritariamente em fontes hídricas, em usinas hidrelétricas. E com a escassez de todos os grandes reservatórios do macrosistema sudeste brasileiro, há hoje uma contribuição muito forte de usinas térmicas na matriz energética brasileira. Só que essas usinas térmicas, em geral a gás, elas não foram projetadas para trabalhar em ciclo contínuo, elas foram projetadas para trabalhar em ponta. Então existe hoje nós estamos vivendo uma situação de extremo cuidado em relação à segurança energética. Então qualquer uso que possa, em paralelo aos demais, prover segurança energética é importante. E nós temos na região metropolitana de São Paulo, e mais especificamente no reservatório Billings, uma hidrelétrica associada com 880 megawatts de potência instalada, que provê efetivamente segurança energética nas demandas de pico metropolitano. Não fosse a presença da usina de Henry Borden na Baixada, vocês vão ver no esquema daqui a pouco, toda a região metropolitana de São Paulo seria sujeita à instabilidade de fornecimento energético, principalmente nos horários de pico, né? O horário de pico era tido como o início, final de tarde e início de noite. No verão mais extremo, ele foi passado para as horas mais quentes do dia por força da ligação de aparelhos de ar-condicionado. Então, esses picos são contra-arrestados, eles são neutralizados parcialmente pela existência de uma hidrelétrica junto ao centro de carga. E, finalmente, a navegação, que é objeto deste seminário, o argumento que eu trago é de que ela é muito bem-vinda, muito importante, desde que respeite e observe os demais usos da água no complexo metropolitano. Aqui eu não vou ficar perdendo tempo, porque esse não está andando isso aqui. Aqui é um esquema. Isso aqui é um esquema, um isométrico de como funcionam as interconexões da região metropolitana de São Paulo com as bacias hidrográficas próximas. Neste desenho, esta parte aqui, olhem para a tela do lado direito, que é onde eu posso usar o mouse. Esta parte circunscrita, nesse amarelo mais escuro, nessa cor bege, é a bacia hidrográfica do Alto Tietê, assim chamada porque ela pega a porção superior do rio Tietê e é a bacia que abriga a região metropolitana de São Paulo.
Essa bacia, como vocês veem, tem uma grande presença de reservatórios. Por que que ela tem tantos reservatórios? Porque ela tem grande escassez de água. Então, a única forma que você tem de garantir a oferta durante a estação seca é por meio de reservação. A outra forma que você tem é por meio de transposição, de reversão de bacias vizinhas. Então, existe uma reversão extremamente importante desta bacia que fica ao norte do Alto Tietê. Na verdade, é uma subbacia, né? Que é a do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, principalmente do rio Piracicaba, que abrange a região metropolitana de Campinas. Esta reversão é importante, ela tem uma vazão padronizada em torno de 31 metros cúbicos por segundo. Neste momento está sendo operada muito abaixo por conta da escassez hídrica. Nesse momento ela deve estar abaixo de 20 metros cúbicos por segundo, mas ela, em tempos normais, ela provê 31 metros cúbicos por segundo para a região. A oferta global, com essa transposição e com as reservas existentes aqui esquematizadas na bacia do Alto Tietê, gira em torno de 72 a 73 metros cúbicos por segundo. Essa é a oferta global de água para abastecimento urbano. Tá? O esquema hídrico que eu falei, de controle de inundações, passa pelo seguinte: este é o curso principal, é o rio principal, que segue em direção a leste, e ele só teria como única saída natural a saída em direção ao Médio Tietê. Este é o rio Tietê. Agora, há uma operação de reversão do rio Pinheiros, que é esse rio que passa aqui junto à cidade universitária, como vocês veem, uma reversão que permite o bombeamento de até 400 metros cúbicos por segundo em situação de controle de cheias, tá? Porque as cheias são muito severas. Quando você tem uma cheia intensa, aqui na região de transição de cabeceiras para a metade da bacia, aqui você tem uma vazão de referência de 500 metros cúbicos por segundo, que chega, nesse encontro, a cerca de 1.500 metros cúbicos por segundo. Isso dentro da área urbanizada. Então, esta reversão retira, alivia em cerca de 400 metros cúbicos por segundo essa super demanda nesse ponto, né? E ela enche exatamente o reservatório Billings, está aqui. E este reservatório se beneficia de uma diferença de nível da ordem de 700 metros, grosso modo, para rodar as turbinas dessa hidrelétrica que tem aqui embaixo, que se chama Henry Borden. É esta que tem 880 megawatts de potência instalada. Cada metro cúbico por segundo que é jogado aqui, que é lançado nesta tubulação, gera 6 megawatts médios de energia firme. Tá? Então é uma relação muito boa, do ponto de vista de produtividade energética, muito alta. Tá? E um projeto que está presente hoje na gestão do Estado, na área que eu pessoalmente trabalho, é retomar uma despoluição desse curso de água, de maneira a permitir não só o bombeamento em ocasião de enchente, mas também na época de estiagem, garantindo que esta água, em menor quantidade, tenha uma menor concentração de poluentes, para poder associar o uso deste reservatório ao abastecimento de água. Portanto, um dos componentes do projeto do Hidranel passa exatamente por esse trecho. E é muito importante que tenham em consideração que, quaisquer que sejam os usos e as opções, é crucial manter o regime de operação quantitativa e as restrições à qualidade para lançamento. Hoje, a situação de qualidade da água nesse manancial não é boa.
ela, no corpo central, ela tem uma classe de uso dentro da nossa classificação que não seria diretamente adequada para abastecimento humano. Mas dos principais braços formadores, sim, essa qualidade é boa. E em se prosseguindo com o projeto de despoluição na reversão, você poderia melhorar a qualidade de água aqui pelo lançamento de uma água padrão melhor, com menor concentração. Bacias vizinhas. Esta bacia, que está relativamente... ela aqui está esquematizada a oeste, mas na verdade é a sudoeste da região metropolitana. Ela tem muita água, aqui é uma grande disponibilidade de água, no entanto, uma grande dificuldade de se aproveitar essa água, devido ao desnível. Quer dizer, se por um lado nós nos beneficiamos aqui do desnível para gerar energia, por outro, aqui nós somos prejudicados pelo fato de que um aproveitamento mais intenso dessas águas vai requerer recalques de até 600 ou 700 metros. Então, na prática, é muito difícil. O conteúdo energético dessa água seria impraticável, né? Há alguns aproveitamentos na parte superior, inclusive há um em construção que vai aliviar um pouco aqui, mas só na parte mais superior desse trecho, né? Por outro lado, também, ampliar-se muito a saída por aqui tende a inundar a bacia do Médio Tietê, onde há cidades importantes. Aqui está a região metropolitana de Sorocaba, muito difícil praticar. E, finalmente, esta bacia é muito curiosa. Vocês vão perceber aqui o seguinte movimento. Essa aqui é a bacia do rio Paraíba do Sul, um rio extremamente importante. Esta região tangencia a região metropolitana de São Paulo. Este rio nasce na Serra do Mar. Ele preenche um conjunto de dois reservatórios gigantescos, que são o Paraitinga e Paraibuna. Juntos eles têm da ordem de 4 bilhões de metros cúbicos, e eles respondem pela regularização da vazão desse rio em direção, inclusive, fora do estado de São Paulo. Esse rio entra no estado do Rio de Janeiro, ele vai alimentar, ele é revertido aqui numa parte, ele é desviado para o Guandu, abastece a cidade do Rio de Janeiro, e uma outra parte dele segue para o norte do estado do Rio, em Campos dos Goytacazes, onde ele inclusive empurra a maré, evitando a cunha salina na cidade. Então ele tem uma importância muito grande interestadual. E evidentemente há uma disputa pelo uso da água, porque é extremamente tentador para a região metropolitana de São Paulo fazer uma interconexão aqui deste reservatório, que é o Jaguari, que está aqui, para cá. E é muito simples. Isso aqui, essa escala está distorcida, mas há uma diferença muito pequena aqui, são apenas 20 quilômetros que separam o reservatório do Jaguari do reservatório desse conjunto que se chama o Sistema Cantareira. Hoje já está em obras, já está em projeto, uma interconexão de duas direções. Quer dizer, seria inaceitável em termos políticos para o Rio de Janeiro uma simples reversão em sentido único da bacia do Paraíba do Sul para a bacia do Piracicaba. Mas houve uma negociação interestadual de maneira que existe um projeto de dupla mão, que quando houver escassez também no reservatório Jaguari, na bacia do Paraíba do Sul, existe a possibilidade de reversão. Então, este contexto aqui é o que nós chamamos do âmbito macrometropolitano. Em termos de estratégia de planejamento de águas e energia para a região metropolitana toda, o Estado de São Paulo já abandonou a pura e simples escala metropolitana. Nós hoje estamos trabalhando com uma unidade de planejamento macrometropolitana, que envolve todas as regiões metropolitanas paulistas. Mais adiante eu tenho esse mapa. Isso aqui está muito ruim, esse negócio aqui.
Eu acho que precisava ligar esse... Tá funcionando. Ah, não, aqui... Não, mas é que pulou. Ele está indo... Ele está... Olha, essa aqui... Bom, gente, nós vamos aleatoriamente. Agora, quando você põe um CD e você põe as músicas aleatoriamente, porque nós não temos controle sobre a sequência. Não tem importância. Então, aqui, a relação entre demanda e disponibilidade que eu tinha dito. Aqui está a região do Alto Tietê, que é onde nós estamos. Em vermelho aqui, ela tem uma relação de 432% entre demanda e disponibilidade. Isso significa que a demanda dela, a demanda nessa região onde nós estamos, é 4,32 vezes a disponibilidade interna existente. Por isso, a necessidade de reversão já estabelecida desta bacia e a que está em projeto, em construção desta bacia. É a única forma que você tem de compensar a escassez, à parte a construção de reservatórios. Nós já atingimos um limite alto de reservação nesta bacia. Aqui embaixo, aquela que eu mostrei a vocês, Ribeira do Iguape, que é uma bacia de alta disponibilidade, porém com um problema de desnível muito sério, que nós não conseguimos aproveitar por causa do conteúdo energético. Tá? Muito bem, vamos ver qual é o próximo slide que a máquina nos oferece. Esse não. Aqui, uma relação de pertinência importante. Esta linha é a linha do divisor de águas da porção hidrográfica da bacia do Alto Tietê. Então, esta é uma linha traçada com base na hidrografia. E este contorno um pouco mais esmaecido que vocês têm ao fundo é o limite geográfico, político da região metropolitana de São Paulo. Tá? A região metropolitana de São Paulo tem 39 municípios e este contorno da unidade hidrográfica do Alto Tietê tem 35 municípios. Esta região maior tem 8.000 quilômetros quadrados. Esta região contida dentro dela tem pouco mais de 5.000 quilômetros quadrados. Então, é uma diferença muito grande em termos de área. E percebam o seguinte, a principal mancha urbana, a malha urbana principal da metrópole está contida dentro destes limites, o que agrava muito a relação demanda-disponibilidade. Quer dizer, a maior concentração populacional está aqui. Então, se nós medirmos a densidade de ocupação metropolitana, você tem esta população de 20 milhões distribuída por um contorno que define uma área de 8.000 quilômetros quadrados. Caso ela seja computada dentro da bacia do Alto Tietê, a mesma população de 20 milhões é distribuída por uma área de 5.000 quilômetros quadrados. Portanto, sobe muito a densidade efetiva. E esta é a realidade hídrica que nós temos que mexer. Tá? Isso aqui é o controle é o sistema de controle de cheias, que isso é um unifilar, é apenas para nos mostrar aquela distribuição de vazões que eu me referi. É extremamente ingrato o sistema de macrodrenagem metropolitana, porque a única calha principal que você tem é a do Rio Tietê. Diferente, por exemplo, quando você vai ao Rio de Janeiro, tem várias subbacias que formam o contorno metropolitano. No nosso caso, na força daquele slide anterior que eu mostrei, toda a malha urbanizada está contida dentro de uma única bacia, que é esta do Rio Tietê. O Rio Pinheiros, que está aqui, é um afluente do Tietê, que nós artificialmente operamos em sentido contrário, mas do ponto de vista natural ele seria um afluente. Daí o cuidado necessário para, ao se traçar a hidrovia, não se retirar essa possibilidade de operação em sentido inverso, que é vital para
a macrodrenagem metropolitana. De outra forma, as inundações são insuportáveis, são insustentáveis. Tá? Este é o contorno da macrometrópole. Este é o contorno em duas dimensões daquilo que eu havia mostrado no isométrico em 3 dimensões. Tá? Então aqui nós temos a mancha metropolitana e esta é a área de planejamento hoje utilizada pelo Estado para planejar a otimização de usos hídricos e energéticos, porque quando você tem uma relação unívoca de uma única região com grande escassez a um conjunto muito limitado de fontes, evidentemente a crise é insustentável, você não tem como resolver o problema. Ao ampliar a área de planejamento, abre-se novas frentes de compensações e de usos que entre si podem tornar o sistema sustentável ao longo do tempo, porque a escassez nunca ocorre simultaneamente em todas as partes desse complexo. Por exemplo, mesmo durante a grande seca que nós passamos em 2014, os reservatórios desta área sul continuavam reagindo bem, eles continuavam com uma vazão afluente normal. Estes é que estavam submetidos a uma escassez muito severa. E é o mesmo princípio que nos orienta a fazer a interligação com o sistema do Paraíba do Sul, porque no conjunto o regime hídrico da bacia é diferente desta. Portanto, há uma probabilidade de que essas escassezes se justaponham ao longo do tempo. Então, essa é a unidade de planejamento. Os cenários que nós temos de demanda de água para 2035 são estes, quer dizer, nós precisaríamos ampliar em 60 metros cúbicos por segundo a oferta macrometropolitana. Mas, se aplicamos medidas de gestão de demanda e economia de água, ela pode ser reduzida em 32 metros cúbicos por segundo, ou seja, nós temos uma necessidade de ampliação em torno de 28 metros cúbicos por segundo. Então, esse é o macro planejamento que temos. Não há tempo nesse momento de entrar em maior detalhe, mas existe uma associação entre ampliação de oferta e gestão de demanda. Isso é estratégico. Quer dizer, nós precisamos, não é hoje que nós estamos passando uma seca que se recomenda um uso parcimonioso da água. Essas recomendações, esses dispositivos de gestão de demanda têm que ser permanentes. De outra forma, nós vamos conseguir superar os cenários futuros. Né? Aqui só um detalhamento do funcionamento das estruturas dentro da bacia do Alto Tietê. Quer dizer, isso é um subconjunto. Eu estou isolando esta área, que é onde nós temos a metrópole, e dando um tratamento um pouquinho ampliado para entenderem. Vocês vão notar, ao andar por São Paulo, ao andar pelas marginais, a presença de grandes estruturas, estações elevatórias. Aqui no Rio Pinheiros, próximo aqui, nós temos a estrutura de Traição. Ela eleva em torno de 5 metros em nível, uma vazão de até 280 metros cúbicos por segundo. Tá? E aqui em Pedreira, que é perto do reservatório Billings, onde acho que vocês vão andar por lá, né? Vão lá, vão visitar lá. A estrutura de Pedreira eleva 25 metros, cerca de 400 metros cúbicos por segundo. Portanto, é uma estrutura de bombeamento grande. Tá? As marginais do Rio Pinheiros funcionam todas à custa de grandes estações de bombeamento também aqui. Elas não são tão grandes quanto essas do Pinheiros, mas aqui são estações de controle de inundações, de controle de cheias, para permitir que mesmo em situação de maiores cheias, o fluxo de pessoas e veículos pela marginal possa continuar. Ainda assim, há vezes em que a vazão ultrapassa a capacidade de bombeamento, mas, como regra, para um período de retorno de 25 anos, você tem essas estruturas, essas bombas dão conta perfeitamente. Tá? Aqui só uma observação final.
sobre a questão das hidrovias, os caminhos que você tem na metrópole. Hoje, no estado de São Paulo, as principais hidrovias, os principais caminhos de navegação não estão aqui na região metropolitana. Eles vão de Barra Bonita para o leste, para o oeste. Isto por quê? Porque existe um grande salto aqui de nível do Rio Tietê, que precisa ser equacionado mediante obras adequadas, mediante uma circunvalação, alguma coisa desse tipo. Hoje existe uma barreira física importante que separa o sistema hídrico metropolitano e macrometropolitano do sistema de interior, do sistema do oeste do estado, para efeito de navegação. Só para efeito de navegação, não para efeito de trânsito de águas, porque as águas transitam normalmente, é uma queda em direção a oeste. Esse rio deságua no Rio Paraná, que vai dar, aqui ele tem uma grande hidrelétrica de Itaipu, na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, e finalmente esse rio prossegue e vai desaguar na bacia no estuário do Prata, entre Montevidéu e Buenos Aires. Tá? Então, este é o esquema hídrico macro que nós temos na navegação regional. Então, a principal navegação regional que nós temos é esta. Então, um sonho do Estado, em termos estratégicos, é você conseguir articular a hidrovia metropolitana a esta hidrovia que vai para o interior. Este trecho é que é de grande dificuldade executiva por conta dos desníveis existentes. Tá? É uma topografia muito irregular e que torna difícil essa interconexão. Inclusive, há hidrelétricas aqui trabalhando. Tá? Nós temos a usina de Porto Góis, que é uma usina importante hidrelétrica que se aproveita desse desnível. Então, aqui eu não vou perder tempo com isso, eu queria mais dar um recado pragmático a vocês de como que nós enxergamos essa inserção da navegação dentro de objetivos de aproveitamento múltiplo. Obrigado.